Bom dia, galera do oitavo ano. Uma boa sexta-feira para vocês. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula? Pessoal, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a unidade 8 sobre triângulos, tá? Página 478, se você quiser acompanhar, tá? Vamos recapitular algumas coisas sobre triângulo, tudo bem? Que vocês já sabem, mas vamos dar uma relembrada aí. Então, nós temos aqui, olha só, o triângulo A, B e C. O ponto A, B e C são os vértices. Então, quando eu quero perguntar qual é os vértices do triângulo, A, B e C. Preste bastante atenção no que eu estou falando, porque as representações são bastante importante, tá? Inclusive, vocês vão fazer o exercício 1 em casa e precisa dessas informações. Quando eu quero falar do segmento do triângulo, aqui, segmento AB, AC e BC, são chamados lados. E eu represento assim, ó, segmento, beleza, pessoal? Tá? Então, os lados do triângulo, AB, AC e BC. O nome do triângulo aqui é ABC, beleza? Então, vamos lá. E quando eu quero falar sobre ângulo, eu expresso dessa forma aqui, tá bom? Dessa forma aqui, tá? Sempre o ângulo fica no meio e eu coloco as outras extremidades. Quero falar do ângulo A, então eu falo BAC, do ângulo, não do lado. Quero falar do ângulo C, ACB, e o símbolo do ângulo, tá bom? Então, beleza? Recapitulamos algumas coisas importantes. Agora, vamos classificar o triângulo pela medida dos seus lados. Acho que vocês já ouviram bastante vezes eu falar sobre as classificações dos triângulos, mas vamos lá mais uma vez. A classificação do triângulo, galerinha, pelos seus lados, medidas de lado. Eu estou medindo com uma régua, tá, galera? Aqui, pega um triângulo qualquer, vou medir, vou dar medida dos seus lados. Pelo seu lado, olha, tá aqui, ó, uma definição bem tranquila aqui. Então, um triângulo equilátero é quando possui os três lados a mesma medida. O isósceles, quando possui dois lados a mesma medida. O escaleno, quando três lados têm medidas diferentes. Então, tá aí a classificação dos triângulos pelos seus lados, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e é bem importante essas orientações. Vamos lá, a Pro vai falar agora sobre a medida dos seus ângulos, classificação. Então, agora eu estou na página 480, vou falar um pouquinho sobre a classificação do triângulo, sobre as medidas dos seus ângulos. Então, quando eu falo que um triângulo ele é acutângulo, é quando possui os três ângulos agudos. O que são agudos? Menor que 90, tá? Lembra da brincadeira que eu fazia com vocês com o compasso? Então, vamos lá. O triângulo retângulo, quando possui um ângulo reto, quando possui um ângulo de 90 graus. Então, quando eu falo que um triângulo é um triângulo retângulo, eu tenho certeza que ele possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. E um triângulo obtusângulo, quando possui um ângulo obtuso. O que seria um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90 graus, tá? Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. E aí as demais medidas menores, tá bom? Vou deixar alguns exercícios. Esse aqui você vai medir ele com um transferidor, os ângulos, classificar se ele é agudo, obtuso ou reto, e vão fazer esse exercício. Mas eu vou estar marcando certinho quais são os exercícios a ser feito, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página aqui. Galera, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre... Eu vou pedir para fazer esse exercício aqui da página 484,
tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios aqui e depois o em casa. Deixa eu mostrar para vocês a soma dos ângulos internos de um triângulo. A Pro pegou um triângulo qualquer. Vocês podem fazer, tá? Em casa, qualquer triângulo, recortar um triângulo. Marca os seus vértices. Marca os seus vértices, tá? Marque, para não me perder. Eu corto esse triângulo em 3 regiões, tá? Pode ser de qualquer jeito você cortar essas 3 regiões, desde que, gente, você não coloque essas... não pode cortar o ângulo, tá? Não pode cortar o ângulo no meio, mas você pode cortar assim, do jeito que você quiser. Só não pode cortar o ângulo no meio. Tá vendo que era um triângulo qualquer. Você pode mesmo pegar a tesoura ali e recortar um triângulo qualquer. Quando eu coloco os ângulos, todos eles, um do ladinho do outro, tá aqui, do ladinho do outro, tá aí, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, tá? Olha só, ó, coloquei os ângulos aqui, deixa eu arrumar certinho. Tá aqui, ó, 180, gente, ó. Não sei quanto tem aqui, não sei quanto tem aqui, não sei quanto tem aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, que não vai ter 181, tá? E nem 179. Então, você pode até colocar na definição aqui, ó, a relação entre as medidas dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um ângulo interno de qualquer triângulo é sempre 180. Então, gente, seja ele qual for, nós estamos se referindo a ângulos ou a lados, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Não esqueça disso, tá? Importantíssimo. Vou fazer esse exercício com a medida de alfa. Eu sei que esses 3 mede 180. Alfa mais 75 mais 50 graus igual a 180. Tudo bem? Beleza. Gente, tem uma propriedade importante, o carinha tem uma só, separada, uma partinha só para ele, que é o triângulo isósceles. Eu peguei um triângulo isósceles, relembrando, triângulo isósceles é quando eu tenho 2 lados medidas iguais. Então, se eu pegar a régua, esse lado mede 6 centímetros, esse lado mede 6 centímetros e a base mede 10,5. Então, o que é um triângulo isósceles? Quando eu tenho 2 lados medidas iguais e a base é a que é a medida diferente, galera, tá? Essa aqui é a base. A base sempre vai ter a medida diferente. Como que eu sei quem é a base de um triângulo isósceles? Pela sua base, que a medida é diferente, tá? Então, essa medida é igual a essa e essa é diferente, tá? Então, o vértice está aqui. Beleza. Não me esqueça, se eu sobrepor a base, os ângulos da base aqui, ó, E e F. Deixa eu tirar minha mão, pera um pouquinho. Ó, o nome desse triângulo é DF, tá? Os seus lados DE, DF, EF, tá? Seus vértices. Se eu colocar os ângulos da base um em cima do outro, ó, o E e o F, aqui é a base, que é a medida diferente, ó. Tô colocando. Eles ficam totalmente sobreposto, tá vendo aqui? Sobreposto, ó, sobreposto. O que isso quer dizer? Gente, nunca esqueça isso. Para qualquer triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Para qualquer triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Dá uma olhada aqui. Por causa disso aqui. Olha só, ele ficou totalmente sobreposto. Então, não tem como aqui ter 60 e o outro lá ter 120, porque ele ficou totalmente sobreposto. Tá aí, ó. Como que eu sei? Recapitulando, como que eu sei quem é a base de um triângulo isósceles? A base é o que tem a medida diferente. Olha só, eu vou tentar sobrepor esse lado com esse vértice com esse vértice.
ele fica totalmente sobreposto? Não. Vou esse com esse. Não fica totalmente sobreposto? Não, porque os ângulos têm medidas diferentes. Agora eu vou sobrepor os da base. Olha só, galerinha, que legal. Então, presta atenção. Se eu falar com um triângulo, que esse triângulo é um triângulo isósceles, certo? E eu dar um valor do ângulo da base aqui, falar que o F, que é uma das bases dos seus vértices da base, falar que aqui mede 50, esse outro lado também vai medir 50. Então, essa propriedade é importante, galera. Olha só, inclusive tem a definição aqui, que ele pede para escrever, a propriedade do ângulo, a propriedade dos ângulos de um triângulo isósceles. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Quem é a base de um triângulo isósceles? É o que tem a medida diferente dos outros dois, tá bom? E aí a Pro vai deixar exercícios que envolva triângulos, tá? Triângulos, olha aqui, ó. Que envolva triângulos, tá? Olha só esse exercício 1. Determine a medida dos ângulos internos de um triângulo isósceles. Presta atenção, se ele é isósceles, ele impôs que ele é isósceles. E ele colocou risquinho. Esses risquinhos, galera, quer dizer que ele tem medidas iguais, ó, 2 risquinhos, 2 risquinhos. Esses dois lados têm a mesma medida desse, certo? Esse lado tem a mesma medida desse. Esse é a medida diferente. Se esse é a medida diferente, e esse aqui é a base do triângulo isósceles, certo? Se ele impôs que esse ângulo aqui mede 35, que é um dos vértices da base, esse aqui vai medir quanto? 35. Por quê? Para qualquer triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Nunca esqueça dessa informação, tá? Muito importante. Vou deixar os exercícios para vocês, tá? Vou recapitular agora. Então, não esqueça desses nomes, o que é vértice, o que é lados, o que é ângulo, como que eu me refiro ao ângulo, o símbolo do ângulo, tá, galera? Não esqueça. Vou passar esse exercício 1 aqui para vocês fazerem na apostila, tá? Página 478, que você vai medir com a régua e classificar esses 3 triângulos, tá aqui. Você vai fazer a letra A e a letra B, medir com a régua e classificar se esse triângulo é isósceles, escaleno ou equilátero. Tá ali, equilátero, todas medidas iguais. Isósceles, 2 medidas iguais. Automaticamente, a medida da base é a diferente. Escaleno, as 3 medidas iguais. Estamos falando de medida de lados, galerinha, tá? Vou passar esse exercício 3, pela classificação, pela medida dos seus ângulos. Acutângulo vem de agudo, agudo, onde possui 3 ângulos com medidas menores que 90. Se eu falo que um triângulo é retângulo, um ângulo esse triângulo possui um ângulo de 90. Obtusângulo é que tem um ângulo maior que 90. Você vai medir com o transferidor. Não esqueça, o transferidor, a marquinha do transferidor tem que ficar sempre aqui no vértice que você vai medir, posicionando certo para dar a medida, tá? E vamos classificar. Na verdade, se você vai classificar o ângulo A, você vai medir o ângulo A e vai classificar como agudo, obtuso ou reto, tá? Então, você vai fazer esse exercício aqui, tá bom? Beleza? Agora, vamos lá. Você vai fazer, aí depois você vai fazer a página 484, o exercício 2, letra A, e vai dar essa definição no 6, das medidas dos ângulos internos. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, galerinha. Vocês viram eu provar com esse aqui, certo? Olha só, você faz isso em casa para você visualizar. É legal visualizar, tá, galera? Nunca mais esquece,
tá? Ó, a soma dos ângulos 180. Olha só, um ângulo raso, tá? Então, vou fazer as medidas desses aqui, beleza? Faço o exercício. Não me esqueça do triângulo isósceles, galera. Ângulos da base, medidas iguais. Então, beleza. Vou passar a página 486. 486, 1, o 2, para fazer, todos na apostila. A página 487, o 13 e o 4. E o em casa todo, menos o 10 do em casa, tá? Menos o 10. Mas nós vamos estar conversando. Quero que faça esses exercícios com atenção. Mais uma vez, recapitulando para vocês, galera. Quando eu estou trabalhando com figuras geométricas, com a parte da geometria, eu não tenho grandes contas. Eu preciso ter uma boa interpretação. Então, leia, o segredo está no enunciado. Não me esqueça das definições que eu passei. Olha, um bom dia para vocês, uma sexta-feira abençoada, fica com Deus e vamos lá, nossa próxima live, marca um ponto de interrogação nos exercícios que você de repente não entendeu, alguma coisinha, algum detalhezinho, e aí nós tiramos na nossa próxima live, tá bom? As dúvidas. Qualquer coisa pode chamar no WhatsApp, uma boa sexta e Deus abençoe vocês. Um forte abraço.